Bom, nós estamos algumas semanas falando sobre o fruto do Espírito, e eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Cada uma das semanas que a gente tem passado, a gente tem falado sobre um dos aspectos desse. Se é a primeira vez que você vem durante essa série, na primeira pregação, quando a gente falou sobre amor, nós dedicamos um tempo para explicar o porquê do apóstolo Paulo usar a expressão fruto no singular, qual a razão disso. Você pode assistir depois lá no nosso canal, no nosso aplicativo. E desde então a gente vem falando cada uma das semanas sobre um desses aspectos aí apresentados. A versão que eu leio é NVI, o texto vai ser projetado e diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, que é o assunto que a gente vai conversar um pouco essa semana. Nós falaremos sobre fidelidade. A primeira coisa que a gente faz quando pensa em um determinado tema é procurar a definição para isso. O que é fidelidade? Porque às vezes a gente se acostuma com os termos e não para pensar no significado da palavra em si. E aí o que a gente faz? Corre para o dicionário. E aí eu fui no dicionário e pesquisei lá fidelidade, e o dicionário definiu fidelidade como sendo característica do que é fiel. Boa definição, não nos ajuda tanto. Eu falei, bom, vou procurar agora a definição do que é fiel. E aí eu corri para o dicionário e apareceu aquele que age com fidelidade. Agora acabou de me ajudar, não faz muito sentido eu olhar para isso, só que graças a Deus a gente tem outras fontes. Tem um livro que eu tenho usado como bibliografia, como referência para essa série, que se chama A Vida Frutífera. O autor desse livro é um pastor falecido, tem uns 5 anos mais ou menos que ele morreu. Ele escreveu, obviamente, antes de morrer, não é psicografado. O nome desse pastor é Jerry Bridges. Nesse livro, quando ele fala sobre fidelidade, ele dá uma definição bem interessante quando ele diz que fidelidade tem a ver com firmeza em aderir a uma promessa, ou observância ao dever. Ser fiel, então, é ser firme quando você adere a uma promessa e você observar ao dever que você tem. Os sinônimos para a palavra fiel são fidedigno, seguro, confiável e leal. O Tim Keller também, ele define fidelidade como lealdade e coragem. Semana passada, a gente falou sobre bondade, e ao invés de ficarmos pensando na questão conceitual da coisa, só o que é bondade, da onde vem a palavra bondade, nós partimos para pensar em um exemplo prático e usamos o exemplo do bom samaritano. Hoje, eu queria fazer a mesma coisa, eu queria falar sobre fidelidade a partir de um exemplo prático, a partir da história de um homem. É interessante que a gente tem inúmeros exemplos nas Escrituras para a gente falar sobre fidelidade. Daniel, por exemplo, Sadraque, Mesaque, Abednego, tantos outros exemplos, mas como quem prega sou eu quem escolhe sobre quem que a gente vai falar, e eu vou falar hoje sobre o meu personagem bíblico favorito no Antigo Testamento. Eu queria conversar com você um pouco hoje sobre a história de José, conhecido como José do Egito, e eu te convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 39, a gente vai ler todo o capítulo, também na NVI, a gente vai projetar o texto. Como é um texto mais longo, talvez a letra fique menor, se você tiver dificuldade para enxergar, é mais fácil você ler na sua Bíblia e acompanhar. Ou a gente tem oftalmologista para indicar também, no final do culto você me procura, que a gente indica aí para resolver esse problema, tá? Não é com óleo ungido, com unção, essas coisas a gente resolve indo para o médico, trocando os óculos, enfim. Gênesis capítulo 39. Diz assim o texto bíblico: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio.
Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra. A gente pede que o Senhor nos ajude a compreendê-la, a aplicar as verdades do texto bíblico nos nossos corações e aplicar isso também na nossa realidade, no nosso dia a dia, para que a gente possa viver uma vida que dê fruto, fruto para a glória do teu nome, fruto para a glória de Deus. Nos faça compreender, olhando para a vida de José, para esse capítulo lido, que lições a gente tira, que reflexões a gente tem sobre a questão da fidelidade. E fala conosco por meio do Teu Espírito Santo, é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Basicamente, a história de José ela está narrada por completo entre os capítulos 37 e 50 do primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis. Eu te proponho um desafio: leia essa história durante essa semana, são alguns capítulos, e é uma história que é muito interessante. José, para nós hoje, no nosso tema, ele é, em certo sentido, um exemplo de fidelidade. Quem era esse homem? Basicamente, até nós chegarmos a esse ponto, quem era José até a leitura do texto bíblico? Muito bem, ele foi um filho muito esperado. Ele era filho de um homem chamado Jacó, um dos patriarcas. Os patriarcas são os pioneiros lá da nação de Israel, os homens a quem Deus chamou e foi constituindo ali uma geração. Por exemplo, Abraão é o primeiro deles, e aí de Abraão vem o seu filho Isaque, de Isaque, Jacó. José era filho desse homem chamado Jacó. Ele era muito esperado porque Jacó ele era casado com duas irmãs, Lia e Raquel. O texto bíblico vai nos dizer que Jacó amava Raquel, mas quem havia dado filhos a ele era outra esposa, que era Lia. E daqui surge, então, uma das piores piadas evangélicas de todos os tempos, quando as pessoas dizem que Jacó era analfabeto porque ele amava Raquel e não Lia. É um negócio totalmente sem sentido, mas é isso que as pessoas costumam dizer. José, então, ele era filho de Jacó e era o filho mais velho de Raquel.
Ele era um menino amado por seu pai. Ele era o que a gente chama de filho preferido, porque algumas famílias têm esse conceito. Graças a Deus lá em casa nunca teve isso com minha avó, minha tia, nada disso. Se tiver também é normal, meu irmão está aqui hoje, enfim. Mas na família dele tinha. José era esse filho querido pelo seu pai. Ele era esse filho preferido, e a gente vai olhando na história de José, a gente percebe, por exemplo, que o pai dele dava alguns presentes para os seus filhos, mas o presente mais especial era para José. A túnica mais bonita, a roupa mais bonita, aquilo que mais lhe agradava, ele presenteava esse filho que era um filho querido, um filho esperado, um filho aguardado, um filho planejado, que era exatamente esse homem chamado José. Ele vai crescendo. Uma característica interessante da sua vida é que ele começa a ter sonhos. José era alguém que sonhava e ele apresentava para os seus irmãos a interpretação desses sonhos. Dentre eles, por exemplo, ele via todos os seus irmãos, os seus pais prostrados diante dele, o seu pai prostrado diante dele. Ele contava para os seus irmãos a interpretação desses sonhos e ele passa a ser alguém odiado, sofrendo a inveja dos seus próprios irmãos. Até que um dia eles tiveram a seguinte ideia: vamos resolver o problema. A gente acaba com o problema agora de uma vez por todas, já que José é o filhinho querido do papai, já que ele é quem nos incomoda tanto, o que a gente vai fazer agora? A gente vai matar José e aqui a gente acaba e encerra o problema de uma vez por todas. Até que um deles falou assim: não vamos ser culpados desse crime de sangue, vamos bolar um negócio um pouco mais interessante aí. E aí, o que eles se propõem a fazer e o que eles fazem? Eles vendem José para comerciantes de escravos. Esse irmão, então, é escravizado. Eles matam um animal, pegam a túnica de José que o seu pai havia dado, que era a túnica mais bonita, era muito bonita, assim, provavelmente preta e branca, com uma estrela no peito, era a túnica de José. E aí, eles fazem, matam esse animal, pegam a túnica de José, passam no sangue. Na época não tinha programa do ratinho, DNA, nada disso, eles não tinham como saber, e eles contam para o seu pai uma história dizendo que ele foi atacado por uma fera no campo, que ele havia morrido, e o seu pai então acha que José está morto, mas na verdade ele foi vendido para comerciantes de escravos, eram os ismaelitas, ou nesse texto vai dizer que eram os midianitas. Eles forçam essa situação para o pai pensar que José havia morrido. Esses homens que levam José o vendem mais uma vez, dessa vez para Potifar, que é oficial do faraó do Egito, e nós chegamos então a esse texto que nós acabamos de ler, sobre José na casa de Potifar. Olhando para esse texto que a gente leu, eu queria pensar algumas coisas sobre fidelidade nesse capítulo, e a primeira delas está no versículo 2. Vamos ler o primeiro e o segundo versículos. Bom, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. A primeira coisa, quando a gente pensa em fidelidade, olhando para esse texto, é o conceito de prosperidade. O texto vai dizer que o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou. Ele estava agora morando, então, na casa desse oficial. O texto bíblico vai dizer que tudo o que ele fazia dava certo, a ponto de Potifar, que era esse oficial da guarda do faraó, esse homem importante no Egito, ele percebe isso e coloca José como administrador de todos os seus bens. Mas eu queria te lembrar que José ainda era um escravo. O Senhor estava com ele, o Senhor o abençoou, o Senhor o fez prosperar, mas lembre-se que José ainda era um escravo. É importante a gente pensar sobre isso, especialmente em uma sociedade que nos pressiona o tempo todo cobrando produção e resultados. Em uma sociedade que nos avalia e nos julga por aquilo que nós temos, pela nossa capacidade de investir, por aquilo que nós conseguimos reter, pela quantidade de bens que nós possuímos. Olhar para a história de José nos faz pensar que o que Deus chama de prosperidade é bem diferente do que aquilo que a sociedade chama de prosperidade. Pensar em alguém próspero, olhando para a história de José, quando ele é vendido para a casa desse oficial, era, no mínimo, ele chegar lá, o oficial pedir desculpa, entregar todos os bens para ele, e aí o texto iria dizer que José prosperou. Mas o que as Escrituras nos mostram é um caminho inverso do que a gente está acostumado.
ele continuava sendo escravo. Ele tinha responsabilidades na casa, era um administrador dos bens e de tudo que aquele homem possuía, mas ele seguia sendo escravo. No nosso círculo, no nosso arraial de igreja evangélica brasileira, a gente vê muito as pessoas vendendo essa falsa ideia de prosperidade, como se a prosperidade fosse simplesmente riqueza material e sucesso financeiro. Alguns vão mais além e interpretam apenas isso como sendo um sinal da bênção de Deus. Olha, se Deus está te abençoando no sentido financeiro, se a sua vida está prosperando, somente nesse sentido é sinal de que Deus está contigo. Se eu estou sofrendo, se eu estou doente, se eu estou triste, alguma coisa está errada, eu devo estar em pecado, tem pecado escondido na minha vida, na vida do meu avô que já morreu, que eu tenho que descobrir e confessar. As pessoas tentam criar alguma justificativa, porque para muitos o sinal de que a mão de Deus está presente sobre a vida de uma pessoa é a prosperidade no sentido financeiro da coisa. A prosperidade é de fato um sinal de que Deus ele está presente na vida de uma pessoa, mas a gente tem que se lembrar que prosperidade no conceito bíblico é diferente do conceito de prosperidade da nossa sociedade hoje. A prosperidade, olhando para esse texto, ela está muito mais relacionada à nossa fidelidade ao Senhor do que à quantidade de bens que nós possuímos. José era um homem importante, ele era filho de um patriarca, ele vem de uma linhagem conhecida, ele era filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Era um homem conhecido, no lugar onde ele habitava, as pessoas o conheciam, sabiam quem ele era, e de repente agora ele está numa terra distante, não possuindo bem algum. A sua família já não tinha influência alguma, porque ele está num lugar totalmente diferente, eles não viviam numa era globalizada como a que nós vivemos, as pessoas não sabiam quem ele era, não sabiam a sua linhagem, a sua ascendência, as pessoas simplesmente sabiam que ele era um escravo, que tudo que ele fazia dava certo, a ponto desse senhor colocá-lo como administrador e chefe dos seus bens. E o texto bíblico vai dizer para a gente que o Senhor estava com ele e o Senhor o fazia prosperar. Parece meio contraditório quando a gente pensa isso de um escravo. Parece meio contraditório quando a gente pensa isso de um homem separado da sua família, do seu lugar de origem. Mas é o que o texto bíblico está dizendo e é o que nos faz refletir que, independente da falsa ideia que tentam vender sobre prosperidade como sendo algo meramente material, financeiro e pior, como sendo o sinal de que a bênção de Deus está sobre a sua vida, a palavra de Deus vem nos fazer refletir e nos lembrar que é possível ser próspero mesmo enquanto estamos tristes, feridos, cansados, desanimados, angustiados, prisioneiros, escravos, pobres, doentes. A prosperidade não tem a ver com a quantidade de bens que eu consigo acumular. A prosperidade tem a ver e está relacionada com a minha fidelidade a Deus. A história de José vem para nos lembrar isso, e é a primeira coisa que me salta aos olhos quando eu leio esse capítulo, e parece muito contraditório perceber que ele estava escravizado, mas o Senhor estava com ele de modo que ele prosperava. Outra coisa que eu acho muito interessante é que o texto vai seguir e vai dizer aí a partir do verso 3, que Potifar percebe que o Senhor estava com ele, o coloca como administrador dos seus bens, e de repente José ele começa a ser assediado, cobiçado pela mulher de Potifar, que faz algumas propostas para ele, chamando para que ele pudesse se deitar com ela. E a segunda coisa que eu queria pensar em termos de fidelidade, olhando para a história desse homem, é a sua postura diante das tentações. E isso está lá no verso 8 e 9. Depois da proposta dessa mulher, o texto vai dizer no verso 8 o seguinte: mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou os meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Essa frase que é interessante. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? À medida que a gente vai lendo o versículo, o texto parece sugerir que José ia falar como eu poderia pecar contra Potifar. Ele começa falando sobre a sua lealdade, ele começa falando que Potifar confiava nele, que Potifar depositava alguma confiança nele, mas ele não conclui dizendo como eu poderia pecar contra a confiança de Potifar. Muito pelo contrário. Ele conclui dizendo como eu poderia fazer algo tão perverso e pecar contra Deus.
José, ele era fiel a Potifar, ele era leal a Potifar, porque ele era o seu senhor, mas José compreendia algo que a gente precisa ser relembrado ainda hoje, quando nós falamos sobre fidelidade. A nossa fidelidade última se deve somente a Deus. José demonstrou lealdade a Potifar, mas quando questionado, quando se viu diante de uma tentação que talvez fosse difícil para que ele pudesse escapar, o que ele faz é dizer: eu não poderia de modo algum pecar desse jeito contra o meu Deus. Parece um simples detalhe, parece algo irrelevante, mas é isso que faz a diferença diante das tentações. Eu vou te dar alguns exemplos. Se nós condicionamos a nossa fidelidade a qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus, a Bíblia chama isso de um pecado muito interessante, que é idolatria. Se nós condicionamos a nossa fidelidade a alguma pessoa ou a alguma coisa que não seja o próprio Deus, é provável que em algum momento você deixe de ser fiel e leal, porque nós nos decepcionamos com as pessoas, porque nós nos frustramos com elas, porque nós colocamos expectativas elevadas demais e elas nos frustram. E a ideia aqui não é que você se sinta um coitadinho, abandonado pelas pessoas, porque eu queria te lembrar que você também decepciona pessoas. Você também frustra pessoas. Alguém já colocou esperança e expectativa em você e você não correspondeu. E isso é parte da nossa existência humana. É parte da nossa caminhada. Por isso que a nossa fidelidade ela não pode estar centrada em outra coisa que não seja em Deus. Se a tua fidelidade ao teu cônjuge, por exemplo, se baseia no quanto essa pessoa é dedicada, se algum dia, por qualquer razão, você interpretar que essa dedicação diminuiu, é possível que você ceda à tentação e deixe de ser fiel. Se a tua lealdade ao teu empregador, no teu trabalho, se baseia no quanto ele é generoso, o dia que ele te der um aumento abaixo do esperado ou não te der esse aumento que você espera, é provável que você vá abandonar a tua lealdade. Nós vivemos na época do consumo, a gente paga para ter alguma coisa, e as pessoas interpretam, inclusive, a relação com a igreja local a partir desse ponto de vista. E é a mesma coisa. Se a tua fidelidade, o teu compromisso, a tua lealdade à tua igreja se fundamenta naquilo que ela pode te oferecer, esse compromisso vai embora imediatamente quando outra igreja te der mais opções. As pessoas não veem mais a igreja, uma boa parte delas, não enxergam mais como uma família da qual fazemos parte, como uma comunidade para revelar a glória de Deus. Não, elas veem como um serviço. Eu pago e eu tenho algumas coisas que ela tem que me oferecer. E aí eu posso ir para uma outra que me conceda alguns benefícios a mais que eu não tenho, afinal de contas o preço é o mesmo, né? Com algumas exceções, normalmente o pessoal acredita que beleza, eu dou 10% e a igreja é obrigada a fazer aquilo que eu quero, me fornecer opções. Se o teu compromisso com a tua igreja se baseia nessa relação de consumidor, de cliente, a tua lealdade ela vai embora quando você perceber mais opções. A gente tem que prestar atenção nisso e sondar o nosso coração, porque é muito comum que a gente caia nesse tipo de pressão, que a gente caminhe para esse tipo de entendimento, colando a nossa fidelidade a qualquer coisa que possa nos frustrar, nos decepcionar e fazer com que a gente ceda à tentação. O que faz com que José resista a essa tentação, embora fosse leal a Potifar, embora tivesse respeito por ele, embora fosse grato pela confiança que o seu senhor depositava nele, em última instância, a sua fidelidade ela se deve a Deus, porque ele vai dizer: como eu poderia fazer algo tão perverso e pecar contra Deus? Outro ponto importante da gente pensar é que quando nós falamos em tentação, quase que automaticamente nós pensamos em pecados na área sexual. Mas a gente tem que se lembrar que há tentações em todas as esferas da vida. E o que essas tentações estão fazendo em última instância, elas estão competindo pela nossa fidelidade. Cada época na história vai trazer algumas tentações que são bem peculiares dessa própria era. Por exemplo, na nossa época, uma tentação visível, que a gente consegue perceber, quase que tocar nessa tentação, é a tentação de sermos relevantes, é a tentação de oferecermos respostas para todas as perguntas, mesmo para perguntas que as pessoas nem estão fazendo.
Há uma espécie de tirania que a gente consegue perceber, que parece que nos obriga a opinar sobre qualquer assunto, quase que instantaneamente, sem refletir. E a gente não tem tido espaço para opiniões equilibradas. Normalmente a gente é condicionado a nos abrigarmos nos extremos. As redes sociais revelam isso de uma forma muito melhor do que eu consigo falar para vocês. Elas são o melhor exemplo que nós temos disso, e essa é uma tentação. Quando a gente fala que precisa ceder às tentações, a gente pensa, eu preciso não cair nessa área sexual, eu preciso me preocupar com essa questão da ética, da moralidade sexual, mas a gente não para pensar que outras coisas em outras áreas da vida nos tentam também, competindo pela nossa fidelidade, e às vezes a gente tem cedido a isso e nem percebido o quanto a gente está pecando e o quanto a gente está distante de Deus. Você é tentado em relação a isso? Você percebe que essa é uma tentação comum dos nossos dias? Como é que a gente vence isso? Do mesmo modo que nós vencemos as tentações na área sexual, sendo fiéis ao Senhor acima de todas as coisas. A gente tem que se lembrar, irmãos, que a fidelidade última de um cristão, ela é a Deus. Se José tivesse Potifar como sendo a finalidade da sua fidelidade, em algum momento, a Bíblia vai dizer que a mulher ficava dia após dia insistindo com José. Se ele fosse leal somente a Potifar, pode ser que em algum momento ele pensasse assim, estou chateado com ele, eu estou aqui administrando os bens dele, fazendo todo o trabalho, não ganho nada para isso, sou escravo, estou longe de casa, fui injustiçado, fui vendido pelos meus irmãos, falaram que eu tinha morrido, meu pai acha que eu estou morto, tem um monte de razão aqui para eu pecar, e eu vou pecar mesmo. Nós temos essa tendência de interpretar, às vezes, o pecado como sendo uma recompensa para injustiças que são cometidas contra nós. Eu estou tão triste, eu estou sofrendo tanto, as pessoas foram injustas comigo, então, que forma que eu tenho para me recompensar diante de todo esse sofrimento? E usamos o pecado como justificativa para isso. Se a nossa fidelidade ela está centrada em qualquer coisa que não seja Deus, esse é o caminho natural. José ficar triste com Potifar por algum motivo e decidir pecar. Como a gente vê algumas pessoas usando essas justificativas. Eu traio meu cônjuge porque eu não recebo a atenção que eu deveria. Ou eu roubo coisas do trabalho porque eu ganho menos do que eu deveria ganhar. Na outra ponta também, eu não trato os meus colaboradores com generosidade porque eles não sabem o peso de ser um empregador. As pessoas costumam dizer, por exemplo, eu sonego impostos mesmo, que o governo me rouba o ano inteiro, então isso não é roubo, é reembolso. É igual o flamenguista reclamar de erro de arbitragem, A gente usa essas frases, até como se fossem frases bíblicas, para justificar essa nossa tendência de olhar o pecado como recompensa para injustiças ou pseudo-injustiças que cometem contra nós. Tem frases para isso, Ladrão que rouba ladrão tem. Está vendo como é que vocês usam as frases para se justificar? Ainda falei antes e vocês ainda responderam comprovando a minha teoria. O único modo de se manter fiel a Deus diante de qualquer tentação em qualquer área da vida é entendendo que a sua fidelidade se deve a Ele, somente a Ele, acima de tudo a Ele. Essa semana eu compartilhei um vídeo do Tim Keller falando sobre essa loucura que é a concepção polarizada de política nos nossos dias. E a gente vê pessoas hoje tentando definir, umas pessoas tentando definir as outras como sendo cristãs ou não, baseado nesse conceito que é um conceito, para nós, totalmente secundário. E o Keller falava nesse vídeo, e eu gostei muito, porque é algo que a gente vem falando durante algum tempo, mas se você discordar hoje, você vai discordar dele. Manda mensagem para ele, não vem me procurar no final, que eu nem quero papo com você. Mas o Keller ele vai dizer que se nós cremos nas Escrituras, em alguns momentos, a nossa pregação vai soar como sendo identificada com pautas de esquerda. Quando nós falamos sobre justiça social, do dever que nós temos com o pobre, da responsabilidade que nós temos para com os oprimidos, os fragilizados, os marginalizados, os exilados, por exemplo, refugiados, enfim, vai soar como se nós estivéssemos fazendo apologia a algumas pautas de esquerda. Mas ele vai dizer que em alguns momentos também, a nossa mensagem vai soar como sendo identificada com pautas de direita,
Quando nós falamos, por exemplo, sobre a ética sexual, que ela se dá somente no casamento. Quando nós pregamos contra a imoralidade, por exemplo, vai soar como se nós estivéssemos defendendo pautas da direita. O que eu quero dizer com isso? O que o Keller quer dizer com isso? Que se a nossa fidelidade última é o Evangelho, eu não olho as situações da vida pelas lentes do meu entendimento político ou da ideologia que eu defendi abraçar. Eu olho todas as coisas à luz do Evangelho e não importa como vão me interpretar. Não importa se vão me chamar de coxinha, pão com mortadela ou qualquer outro adjetivo que tentem colar em mim. Não importa se vão me chamar de qualquer coisa. Eu tenho que entender que a minha fidelidade última é somente ao Evangelho. E como é triste a gente perceber hoje cristãos, pessoas que professam a fé em Jesus, mas abraçam esses pacotes ideológicos fechados e demonstram muito mais fidelidade às suas bandeiras político-partidárias do que ao próprio Deus e o modo como ele se revela por meio da sua palavra. José nos ensina porque ele demonstra fidelidade a Deus. Ele não cedeu àquela mulher que queria ter relações com ele, e por conta da sua fidelidade a Deus, e aqui nessa cultura que a gente tem de recompensa, desempenho, parece que vai chegar no ápice da pregação e a gente vai dizer, José foi fiel e Deus o honrou, deu uma mulher para ele muito mais bonita do que a mulher de Potifar. É isso que acontece no texto, não? Por causa da sua fidelidade a Deus, o que acontece com José? Ele vai parar na prisão. Se você acha que ser fiel a Deus vale a pena, é legal, é interessante pela recompensa imediata que você vai ter, eu tenho uma triste notícia para te dar. É muito provável que ser fiel não te dê uma recompensa do ponto de vista do imediatismo. É provável que ser fiel a Deus não te torne uma pessoa mais feliz em algumas situações. É provável que ser fiel não te torne uma pessoa mais rica, mais próspera no sentido financeiro da coisa. José é fiel a Deus. E o que acontece com ele? Ele vai parar numa prisão. E o que eu acho bem interessante é que o texto começa dizendo que o Senhor estava com ele de modo que ele prosperava, ele era um escravo. Olha agora o verso 21 comigo. Final do verso 20 vai dizer, José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O Senhor estava com ele, ele era próspero. Como que a gente vê isso? Quando ele era um escravo. E agora o texto vai dizer que o Senhor o trata com bondade, tirando José da cadeia? Não, dando a ele a simpatia do carcereiro. Quando a gente ora pedindo a Deus por prosperidade, será que a gente imagina que a resposta dessa oração pode ser nos tornar um escravo? Quando a gente ora falando, Senhor, eu quero ver a tua bondade sendo revelada a mim na prática, eu tenho certeza que nenhum de nós espera que essa oração vá te colocar numa cadeia e contar com a simpatia de um carcereiro. Se fosse eu ia falar, o que eu quero simpatia do carcereiro? O que isso reflete na prática na vida de José? Ele teve mais trabalho, ao invés de ficar preso lá quietinho, tranquilo, ele teve trabalho, se tornou responsável pelos outros presos. Você imagina o cara ser responsável pelos outros presos? Porque o Senhor o tratou com bondade. Você quer ver a bondade de Deus sendo revelada na sua vida? Dá medo de levantar a mão quando a gente fala nisso, né? E o nosso conceito é um pouco deturpado, e a gente fala muito sobre isso, a gente cresce ouvindo, por exemplo, alguns debates que hoje nem acontecem mais, pelo menos por aqui, mas você que é mais antigo, da idade do Flávio, assim, mais ou menos, você vai saber que durante muito tempo se discutiu algumas coisas, como, por exemplo, se tocar bateria na igreja era algo lícito, válido. Eu ainda acho que não, que para mim não é, enfim, não, estou brincando. Mas as pessoas discutiam isso, e o argumento que muitos usavam é não pode fazer isso, porque nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Na verdade, trazer o mundo para dentro da igreja é pensar a vida a partir desses pressupostos que não são bíblicos. Que para reconhecer a bondade de Deus eu tenho que viver uma vida tranquila. Que para ser próspero eu tenho que ser abastado financeiramente. Trazer o mundo para dentro da igreja é olhar a vida com qualquer outra lente que não seja com as lentes do Evangelho.
E eu queria pensar com você em mais um ponto. Se a gente viu como esse texto redefine o nosso conceito de prosperidade, como ele nos mostra a nossa postura diante das tentações, eu quero que você veja no verso 23, concluindo esse capítulo. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Olhar para a vida dele redefine para nós também o conceito de sucesso. Ele tinha êxito, ele era bem-sucedido. Se ele era próspero enquanto escravo, agora ele é bem-sucedido sendo um escravo / prisioneiro. Nós perseguimos o sucesso o tempo todo. As redes sociais gritam para a gente o tempo todo o quanto nós precisamos ser bem-sucedidos. Cria-se essa cultura de comparação. Nós nos comparamos sempre com o outro, achamos que precisamos alcançar o sucesso. E, de fato, é algo positivo nós buscarmos esse sucesso. A grande questão é a seguinte: o conceito de sucesso para Deus é uma coisa, o conceito de sucesso para a sociedade é outra. O texto vai dizer que o que importa, de fato, para nós é que o Senhor estava com José, ele tinha bom êxito em tudo que realizava, mas ele é ainda um escravo, ele ainda está preso. Você tem buscado, perseguido o sucesso na sua vida? Ótimo. Mas eu queria que você pensasse, você quer ser bem-sucedido aos olhos de quem? Do que a sociedade chama de ser bem-sucedido? Ou do conceito de sucesso apresentado nas Escrituras, que tem muito mais a ver com a nossa fidelidade a Deus e com Ele estar conosco, independente da situação que a gente enfrente. A história de José, ela segue. Presos com José estão 2 homens, um copeiro e um padeiro. Não sei se você já leu sobre a história dele. Mais uma vez eu te encorajo, Gênesis entre 37 e 50, você vai ver toda essa história. E esse copeiro e esse padeiro, eles têm sonhos. Lembra que eu falei lá no início que José tinha alguns sonhos, interpretava? E eles perguntam a José o que significava esses sonhos. Hoje em dia tem uma galera ainda que acha, né, que se você sonhar com dente vai não sei quem morrer, se sonhar com cobra, sei lá o que vai acontecer na sua vida, joga no bicho, sei lá o que você faz. Tem uma galera que é adepto disso. No caso de José, era realmente um dom que ele tinha para uma finalidade específica. Ele está preso lá. E de repente o copeiro e o padeiro têm sonhos e perguntam a ele o que isso significa. E José interpreta esses sonhos corretamente, dizendo para o copeiro: olha, você vai ser restabelecido a sua posição. Você perdeu o seu emprego no palácio, mas Deus está restituindo, glória. Você vai agora para o palácio de volta, você vai ter o seu emprego de volta, essa é a interpretação do seu sonho. Aí o padeiro vem de lá todo feliz, né? E o meu? E José fala: olha, o seu é o seguinte, você vai ser condenado, você vai ser morto. O copeiro seria restabelecido a sua posição, voltaria para o palácio, e o padeiro seria morto. Imagina o pão ruim que esse cara não devia fazer, né? Para ser condenado. Enfim, a gente não sabe o que ele fez. Pode ser justificável, se ele errou muito no pão, dá para entender ele ser condenado. José, então, ele faz um pedido para esse copeiro, dizendo: olha, quando você chegar ao palácio novamente, chegar até Faraó, você se lembra de mim. E tudo acontece do jeito que José tinha interpretado. Esse homem chega até o Faraó e o que acontece? Se esquece. E a gente vai lendo essa história e fica com uma raiva desse cara. Porque é igual um filme, quando a gente acha que vai tudo se encaixar, vai tudo dar certo, de repente aparece uma situação que muda a história toda. É mais ou menos isso que acontece com José. Ele continua preso, o Senhor continua com ele, ele continua prosperando, o Senhor continua abençoando tudo que José fazia, o Senhor continua demonstrando a sua bondade para ele, mas ele continua preso. A história continua. Em determinado momento, o próprio Faraó tem alguns sonhos que ninguém é capaz de interpretar, ninguém, absolutamente ninguém. Ele reúne os seus melhores homens, os magos, os sábios. Ninguém foi capaz de interpretar os sonhos de Faraó, nem os melhores coaches do Egito. Tem algum coach aqui? Não, né? Estou brincando, tá, gente? No Egito não tinha coach. Foram 10 pragas só, não foram 11. Foram só 10, então não tinha. A minha oração nesse momento é que não tenha nenhum aqui de fato e não tenha nenhum também nos assistindo. Mas o copeiro, ele se lembra de José,
Nesse momento ele fala para Faraó: olha, eu conheci um cara lá na cadeia, que ele teve alguns sonhos, ele interpretou, aconteceu exatamente do jeito que ele falou. Faraó manda trazer José, então ele vai, se apresenta diante de Faraó e faz a interpretação dos seus sonhos, dizendo: olha, eu prevejo anos de fartura, e logo depois desses anos de fartura, nós teremos anos de fome e escassez absoluta, miséria e seca na terra inteira. E Faraó fala: precisamos bolar um plano. E aí Faraó decide nomear José como sendo responsável por esse plano, o coloca como responsável por isso e o designa como governador do Egito. José se torna o segundo homem em importância dentro do Egito. Ele faz algo muito simples. Ele cria um plano para guardar alimentos no período da fartura, não consumir tudo, mas guardar alguma coisa, pensando no período de escassez, de seca, para que a terra fosse suprida. E o que é bem interessante é que acontece exatamente isso. Com essa seca, pessoas de inúmeros lugares têm que vir até o Egito e dependem de José para que pudessem se alimentar. Não tinham o que comer, tinham que ir até o Egito e precisavam da ajuda de José para se manterem vivos. Pessoas de vários lugares, de várias famílias, de várias linhagens. Dentre essas pessoas, quem aparece lá um dia? Os seus irmãos que o venderam. Sem saber onde José estava, sem saber qual era a sua posição. É muito interessante esse reencontro. Depois, mais uma vez, essa história. Você vai ver que José, ele chorava porque os irmãos conversavam na sua língua, ele entendia, mas se comunicava na linguagem dos egípcios, para os irmãos não saberem que era ele. Ele recebe os seus irmãos. O que ele faz? Senta todo mundo na sala e canta assim: quem te viu passar na prova? Foi isso, não foi, né? Tem sabor de mel, vocês vão sofrer agora. Não foi isso. Ele cria uma estratégia e tal, segura lá o seu irmão mais novo, que era muito querido, mas no final das contas ele perdoa os seus irmãos. Ele não se vinga, ele demonstra graça. E com isso ele pede autorização ao faraó também. O faraó concede algumas terras no Egito para que ele pudesse trazer a sua família, e ele traz a sua família para perto dele. E a nação de Israel começa a se desenvolver ali no Egito, crescer, ficar um povo muito numeroso, até que Faraó morre e surge outro, e a história continua, até que eles se tornam uma ameaça, são escravizados no Egito. E Deus levanta depois um homem chamado Moisés para guiar o povo nessa saída. Eu estou dando tantos detalhes para você entender que José e a sua fidelidade faziam parte de uma história, de um plano que é muito maior. A história de José não diz respeito só à sua própria biografia, mas ela está incluída em uma história muito maior do que ele mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque diante da exposição desse capítulo que nós lemos, pode ser que você saia daqui encantado com José. E de fato, essa é uma história muito interessante. Tem muita coisa boa a nos ensinar. Mas pode ser que você olhe para essa história também e pense assim: que lixo de cristão eu sou, que pessoa ruim eu me tornei. Porque se eu fosse preso, escravizado, humilhado, jamais me manteria fiel como José foi nesse capítulo que nós lemos. A ideia não é que você saia daqui querendo fazer um altar para José na sua casa, ir para a igreja de São José, adorar José, nada disso. Eu quero te lembrar que ele não era um homem perfeito, embora tenha dado provas de fidelidade nesse texto. Nenhum de nós é totalmente fiel. Todos nós somos pecadores. Desde nossos primeiros pais, Adão e Eva, que decidiram pecar contra Deus. Essa relação entre Deus e o homem que era perfeita na criação, ela é destruída pelo pecado. Como nós, sendo pecadores, infiéis, desleais, nos aproximamos diante de um Deus que é totalmente santo. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. A gente vai ler dos versos 11 ao 13 e entender um negócio muito interessante quando a gente pensa sobre fidelidade. Acima de todas as coisas, a fidelidade de Deus. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis,
dá a impressão que o texto vai dizer, ele vai ser infiel com a gente também, porque ele está dizendo, se nós o negamos, ele vai nos negar também. Mas o que o texto vai dizer é o seguinte, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus independe de quem você seja. A fidelidade de Deus não é uma resposta ao quanto você é fiel, ao contrário do que dizem, que Deus vai ser fiel a você se você contribuir dando dinheiro para a igreja, ele vai ser obrigado a fazer o que você faz. Não, pelo amor de Deus, não inverta a lógica e a ótica das coisas. A fidelidade de Deus, independente de quem você seja, ela vai ser demonstrada, porque a fidelidade de Deus tem a ver com o seu caráter, ao seu próprio caráter. A fidelidade de Deus diz respeito a quem Ele é, independente de quem você seja. O fato de nos reconhecermos como pecadores infiéis, incapazes de nos aproximar de Deus, usando os nossos próprios méritos como escudo, como desculpa, não faz com que Deus seja infiel para conosco, muito pelo contrário, Ele revela a sua fidelidade também na relação que Ele tem conosco. Mas o que isso significa em termos práticos? 1 de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A fidelidade de Deus se revela a nós por meio da mensagem do Evangelho. Estávamos separados de Deus por causa do pecado dos nossos pais. Todos nós pecadores infiéis, separados de Deus. Até mesmo José, que nesse texto foi um grande exemplo, incapaz também de se aproximar de Deus. Porque a lei de Deus exigia perfeição. Para um Deus que é totalmente santo, qualquer ofensa contra esse Deus é uma culpa eterna que nós carregamos e nenhum de nós consegue em plenitude essa nossa incapacidade. Deus envia o seu Filho Jesus para viver essa vida perfeita que éramos incapazes. Ele assume a nossa condenação. Ele morre em nosso lugar. Ele ressuscita ao terceiro dia, provando que o sacrifício foi aceito por Deus. Herdamos uma justiça que não é nossa, que não tem a ver com a tua capacidade, com a tua inteligência, com os teus méritos. É uma justiça que do princípio ao fim se dá pela fé. Como ela se revela na prática? Acabamos de ler. Se entendemos que somos pecadores e dependemos de alguém para nos apresentar puros, justos, santos e inculpáveis diante de Deus, nós confessamos a Ele os nossos pecados. E independente do quão pecador você seja, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não tem a ver com a quantidade de pecados que você tem. Não tem a ver com o quanto você se acha bom ou ruim. Não tem a ver com a comparação que você faz com o seu próximo e se acha uma pessoa moralmente aceita ou não. Tem a ver única e exclusivamente com a fidelidade de Deus, e essa fidelidade é revelada no Evangelho. Essa é a boa notícia. Evangelho significa boa notícia e é exatamente essa. Não tem a ver com quem eu sou, com a minha capacidade, com a minha fidelidade, com a minha lealdade, com a minha inteligência, com absolutamente nada meu. Eu me aproprio da justiça do Cristo que é perfeito, simplesmente por meio da fé que eu deposito nele. Como isso é evidenciado? Confissão e arrependimento. Eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso a Cristo como sendo o meu Senhor. Lembram que eu disse que a história de José aponta para algo muito maior? De novo, eu não quero que você saia daqui impressionado com José. Eu quero que você saia daqui reconhecendo valores interessantes nessa história. Mas eu quero que você saia daqui grato a Deus porque nos deu Jesus Cristo, que é o único capaz de nos redimir. O único capaz de fazer com que sejamos aceitos diante de Deus pelo que fez por nós se chama Jesus Cristo de Nazaré. Só há um verdadeiro herói nas Escrituras. A Bíblia é um livro de uma história apenas. A história de José é muito maior do que a sua própria história, porque aponta para o Evangelho e para algo muito maior do que ele. Há uma riqueza de detalhes impressionante, que nos fazem entender que nós estamos diante do que os teólogos chamam de tipologia. José, ele era um tipo de Cristo. José, ele era uma espécie de pré-figura do Cristo que viria, porque a sua história aponta com riqueza de detalhes para o Cristo que surgiria. Gênesis capítulo 37, verso 26.
37, 26. Olha quem é o irmão de José que tem a ideia de vendê-lo. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal, nosso irmão é nosso próprio sangue. Bonzinho, né? Lá, não vamos matar não, ele é nosso irmão, nosso próprio sangue, vamos simplesmente vendê-lo para os escravos e tal. Mas quem tem essa ideia e de quem parte essa iniciativa de vendê-lo é o seu irmão chamado Judá, que é a mesma raiz do nome Judas. Alguma semelhança com quem vendeu o próprio Jesus Cristo para satisfazer os seus próprios desejos e aspirações? José, ele é colocado numa prisão, junto com ele estão esses dois homens, e de acordo com a história que eu disse para vocês, um deles foi condenado e o outro foi promovido ao palácio. Isso nos faz lembrar da crucificação, onde Jesus está crucificado, dois criminosos ao seu lado, um deles zomba de Jesus, o outro pede perdão, pede para que o Senhor se lembre dele. E o veredito daqueles homens, um deles seria condenado e o outro seria promovido não a um palácio terreno de uma glória que termina, mas seria levado diretamente ao paraíso diante da glória do Deus Todo-Poderoso, que é soberano sobre todas as coisas. Ainda hoje estará comigo no paraíso, é a resposta de Jesus para esse homem. José, ele tinha uma posição elevada antes disso tudo, ele era filho de Jacó, um patriarca, e ele só vai caindo. Foi humilhado, escravizado, traído, abandonado, preso, acusado injustamente, mas se manteve fiel, foi honrado por Deus e recebe um título no final da sua história que significa o Salvador do mundo. O faraó o chama de Zafenate Paneia, você vai ver isso também na história, significa exatamente o Salvador do mundo, era uma espécie de prêmio Nobel, um reconhecimento pela sua atuação nessa crise, nessa seca, nesse período de escassez. Era alguém de uma posição elevada, foi humilhado e depois foi exaltado por Deus, e nos faz lembrar o que Paulo escreve aos Filipenses, de alguém que, sendo Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que aprendamos com a história de José, mas que acima de tudo a gente saia daqui grato por Jesus e pelo que Ele fez por nós. O José perfeito, o José melhor e verdadeiro, o nosso grande exemplo de fidelidade, que cumpriu o plano de Deus com perfeição, ainda que nesse plano tivesse uma cruz, um símbolo de vergonha que Ele assumiu por amor a cada um de nós. Que sejamos fiéis a esse ponto. Só é possível esse nível de fidelidade se nós cremos no Evangelho, porque essa fidelidade é uma resposta ao que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Se cremos no Evangelho, se confessamos Cristo como Senhor, temos Deus habitando em nós por meio do seu Espírito Santo, e é Ele quem produz esse fruto da fidelidade em nós. A fidelidade é um fruto do Espírito, não é o resultado do seu esforço. Essa fidelidade é a ação do Espírito Santo, não é consequência do quanto você é bom ou legal ou gente boa. A minha oração é para que o Espírito Santo te capacite, que produza cada vez mais esse fruto da fidelidade dentro de você, te fazendo compreender que o conceito de sucesso que importa é o sucesso segundo Deus, que o conceito de prosperidade que importa é a prosperidade segundo Deus, e que a sua postura diante das tentações, você só consegue ficar de pé se você entender que você pode ser leal ao seu empregador, ao teu cônjuge, ao teu amigo, a quem quer que seja, mas a tua fidelidade última é aquele que deu o que tinha de melhor para se entregar por você. Deus, que enviou Jesus Cristo para resolver o nosso problema definitivo, que era o pecado. Ele demonstra a sua fidelidade a nós por meio do Evangelho. Que demonstremos a nossa fidelidade a Ele como resposta a essa mensagem que nos alcançou.